E hoje o nosso Empoderação é direto de Mendes. Isso porque a nossa convidada veio de lá, de uma cidadezinha do interior do estado do Rio de Janeiro, que é maravilhosa, vocês precisam conhecer, mas hoje vamos falar mais sobre o viés da questão racial. Quando a gente fala de políticas antirracistas, né, muita gente pensa apenas nas grandes cidades. Mas o interior do Rio, o interior das cidades, né, dos estados, também tem mulheres negras construindo histórias de resistência, representatividade e transformação. Como é promover a igualdade racial em municípios menores? Quais são os desafios de levar essa discussão para territórios onde o racismo muitas vezes é invisibilizado? Muitas perguntas, né? E a cultura? Como a cultura, a educação, a participação popular podem ajudar a construir uma sociedade mais justa? Vamos responder a muitas dessas perguntas aqui e talvez até trazer outras para vocês, mas o importante é, temos soluções, temos estratégias e a minha convidada que vai trazer para vocês. Fica comigo. Empoderação. Vozes em ação. Em todas as plataformas digitais. Quero dar as boas-vindas aqui à Vivi da Fisioterapia. Quem é de Mendes sabe de quem eu tô falando. Vivi, muito obrigada. Obrigada, bom dia. Tô muito feliz. Saí lá de Mendes com o coração cheio de alegria pelo convite. Bom, depois Vivi. a gente conversar, você vai entender um pouquinho esse sentimento. Então, eu sou Vivi da Fisioterapia, Viviane, mãe do Caio e do Theo. 13 e 9 anos, 2 meninos. Maravilha. Sou uma mulher preta, mãe solo, fisioterapeuta. E atualmente estou coordenadora da Coordenadoria de Promoção de Igualdade Racial e Direitos Humanos lá de Mendes. Viviane Silva de Souza, mais conhecida... Vivi da Fisioterapia. Exatamente. A Vitória, gente, que é a produtora, colocou aqui só Vivi da Fisioterapia. Eu falei, não, tem que colocar o nome da Viviane Silva de Souza, que é mais conhecida como Vivi da Fisioterapia. Como ela colocou, trabalha na prefeitura. Ela é idealizadora do projeto Samba Negra, criadora também do informativo Baobá, Notícias Pretas de Mendes, e mobilizadora da Marcha das Mulheres Negras e apresentadora do podcast Mulheres do Vale do Café. Uma comunicadora nata, não é isso? Isso, é Samba Black. Samba Black? Samba Black. É um Ok. projeto muito lindo que nasceu no Viaduto de Madureira. Olha foi? que história louca. Gente, que ótimo, adorei. Muito bom. E assim, foi para um resgate, né? Mendes é uma cidade, né? Como você falou, somos 17 mil habitantes, em média, né? Então, uma cidade pequena, ali do Vale do Café, né? Que é uma outra coisa que traz um peso muito delicado, né? Eu sempre gosto de falar do Vale do Café, mas a gente precisa falar quem sangrou para que se tornasse essa potência, né? Então, não tem como falar do Vale do Café só enaltecendo os barões da região, né? Que geralmente acontece. E sentindo falta desse resgate, porque a gente é de quintal, as nossas casas são casas de quintal, casa que tem galinheiro, casa que tem... Geralmente são as casas assim, Mendes não tem um prédio alto, para você ter noção. Se tiver um prédio com 5 andares é muito, e residencial. Gente, não tem shopping, tem um centro comercial, é outra realidade. E a gente também acaba se perdendo, né, porque também tem uma dificuldade de trabalho. Então, sim. Muitas pessoas, hoje eu vim de trem, né? Eu falei que é praticamente um turismo, mas tem muitas mulheres que fazem esse trajeto diariamente. São domésticas, são babás. Tem uma gama de mulheres que vêm, eles têm grupo no trem, fazem encontros, tudo da região que vem trabalhar no Rio e pega esse trem todo. Mas do Vale do Café mesmo, daquela região? Daquela região. O que você me disse foi que você veio de carro até Paracambi, né? Porque é o trajeto, a gente saindo para Mendes, para Avião Rio. Você ou vem de carro até aqui, ou você vem de ônibus, vem normal, de ônibus direto. ou de ônibus direto, que vai para Novo Rio, ou você vem de ônibus até Paracambi, né, que dá uns 20 minutos, mais ou menos, desce a serra. E dali você embarca em Paracambi, faz uma baldeação, né, em Japeri. E de Japeri vem direto aqui, na mesma linha. É uma viagem, assim, relativamente tranquila, mas para quem trabalha todos os dias. Que hora você acordou hoje? Eu acordei 4h30. Eu peguei o trem Paracambi 6h24.
6h24. E todo dia, imagina, a pessoa todo dia dia, nessa luta. é. E é isso que você O tá dizendo que as primeiro pessoas fazem, né? É 4h40. Tem gente que embarca no trem em 4h40. São muitas pessoas. E assim, eu sempre gostei muito dessa vibe do Rio, né? Eu gosto muito. E eu com um amigo que era de Barra do Piraí, mas morando em Madureira atualmente, falei assim, poxa, Robinho, quando você vai voltar a fazer um samba bom lá pra gente? Ele vive, o que você quer? Eu falei, quero resgate. Eu quero ver minha tia, eu quero ver as crianças, eu quero alguma coisa assim. E a gente coletivo, realizou ali, isso, todo mundo junto. né? Com artesanato, com feira. E a gente não tinha muito essa vibe lá. E aí surgiu o Samba Black. A gente fez 2 edições e agora está com um projeto novo aí para ele, para se tornar um projeto cultural mesmo, para a gente conseguir fazer oficinas formativas e celebrar com samba. E teve muita repercussão na cidade? Foi muito bom, foi muito legal, foi muito diferente. As pessoas, assim, poxa, e assim, a resistência, né? A gente chegamos para achar um clube, já foi extremamente difícil, por incrível que pareça. Ah, não, mas esse tipo de evento não pega aqui. Esse tipo de evento não pega aqui. Esse horário o pessoal não está acostumado. Falei, não, quero domingo e quero cedo. Quero fazer uma feijoada domingo cedo. Nossa! Aí teve uma feijoada, teve jongo, teve apresentação e uma roda de samba no chão, sem palco, sem nada para trazer a essência da roda. É o tipo de coisa assim, que você acorda, se arruma, pega as crianças e vai, né? Para você ter uma noção, e lá é tudo meio monopolizado, bebidas, né? A gente conseguiu lá o consignado e tal, não sei o quê. Olha, planejamento mas isso não dá não vai encher assim não. Tá bom, então a gente vai fazer uma aposta. Você coloca isso aqui, você vai precisar ter um suporte caso acabe. O combinado. Não, isso aqui vai ficar sobre aviso, não sei o quê. 6 horas acabou a bebida. E ele não tinha falado com ninguém. Porque ele não acreditou. E ele falou, depois na reunião que aí botei a onça pra fora, poxa, foi o que a gente combinou. Ele falou assim, esse pessoal, como é que é? Esse pessoal, eles ajudam mesmo, né? Eles vêm mesmo, né? Quando se junta. Eu falei, é isso. É isso que eu estava te explicando. Estamos juntos, desde o coletivo. início. É isso. Isso é a movimentação preta que vocês não conseguem entender. Mas espero que tenha sido um bom exemplo, né? Isso foi para a primeira edição? Para a primeira edição. Aí a segunda? A segunda edição... A pessoa aprendeu? Oi? Os comerciantes aprenderam? Aprenderam. Tava todo mundo na expectativa, todo mundo super feliz. E nós fizemos um baile, um grito de carnaval, né? Com samba e trouxemos os blocos lá. Não tem escola de samba, tem blocos, né? De rua. Trouxemos as baterias dos blocos, as bandeiras dos blocos. Todo mundo foi de fantasia e foi bem legal. A gente está falando aqui pela perspectiva do lazer, da questão histórica, do aquilombamento, mas também isso impacta diretamente na economia e na movimentação do próprio município, da própria cidade. Né? Por isso que a prefeitura apoia. E assim, a gente vem... né, pelo Samba Black, né? A gente começou falando do Samba Black, entendendo que é realmente um resgate, né? Você imagina, Mendes é uma cidade do interior do estado, né? Da região do café. Só que Mendes pertenceu a vários municípios. Então, Mendes já pertenceu a Barra do Piraí, já pertenceu a Vassouras, já pertenceu a Piraí. E acaba, quando você vai resgatar a identidade, não tem. Não tem... primeiro que muitos documentos foram queimados, né? Entre aspas, né? Acidentalmente. Não né? tem Como esse registro histórico oficial. E né, as pessoas não têm, assim, eu nasci na fazenda tal, vem da fazenda... Não tem. Porque, não, era de Piraí, isso está nos registros de Piraí, isso está no registro de Vassouras. Então, é difícil resgatar a identidade do povo também, né? A gente vem no movimento, o jongo é muito forte na região, e a gente não tem um grupo de jongo em Mendes. E eu falei, não, tem que ter. Eu lembro do casamento, eu era pequena, do casamento que a minha casa é de quintal, sempre os casamentos eram lá, festa de aniversário, casamento, era tudo lá em casa. E eu lembro de ter uma roda de caxambu no casamento da minha prima. Eu falei, gente, tinha. E eu lembro assim, essa imagem deve ser de 3 anos, 4, assim.
E aí, eu conversando com uma outra amiga, não, lá na minha casa também tem umas fotos lá em casa. E a gente vai nesse movimento a partir do jongo que teve no Samba Black, buscando essa essência, essa raiz da cidade mesmo. Senão a gente fica meio perdido. Eles falam que Mendes é cidade de passagem, que era a cidade para descanso das tropas. E não era. Tem muita história lá, tem muita gente lá com muita coisa para falar, com muita coisa para transmitir. Vivi, a gente acabou, o papo começou aqui, né? A gente já foi. Mas como que a sua história te levou a você se engajar aí na luta, ao combate aí ao racismo, no letramento racial e principalmente ser atuante politicamente, que é o que você é, né, lá no município de Mendes? Então, eu tenho 48 anos. E, assim, tem aquela fase do chá revelação. Até então, assim, eu sou evidentemente, uma mulher negra, sempre fui. Minha família, minha mãe, meu pai, meus irmãos. Eu sou a caçula de 2 irmãos. Mas a família acaba, a menininha, se acaba sendo blindada. E muitas vezes eu demorei a perceber, né? Eu conhecia as vertentes do racismo, mas, assim, eu propriamente não tinha aquele negócio, eu nunca sofri, porque a região do interior tem muito isso, todo mundo se conhece, então eu acho que acaba sendo mais velado ainda. Quando você tá quietinha lá, a filha da tia Regina, merendeira, do seu Sebastião, motorista de caminhão, tá tudo bem. Agora, quando você passa a ser a Viviane, fisioterapeuta, a Viviane, funcionária pública, aí você começa a estar em mais espaços, porque eu sempre tive muita dificuldade de estar em espaço. Então, talvez eu não tenha percebido isso, porque eu estava sempre no meu lugar de conforto. Quando eu comecei, pelo trabalho, principalmente, que foi acho que a primeira vez que eu senti de fato, foi no trabalho, né? No trabalho não, até antes. Eu trabalhava numa fábrica de limpeza de roupa, tipo... E lá também tem essas fábricas que fazem acabamento para as lojas aqui do Rio. E eu fui, minha mãe falou assim, minha mãe merendeira, né, e ela sempre tinha esse carinho, esse cuidado, né, que tinha um pessoal que trabalhava, que chegava mais tarde, e a comida dela é muito gostosa, não sobrava, ela sabia aquele pessoal que não conseguia chegar cedo na escola, né, para estudar à noite, os alunos, e ela dava aquela que ela guardava a comida deles. E tinha uma que é enfermeira hoje, a Beth, falou assim, poxa, abriu enfermagem na faculdade de Vassouras, será que a Vivi não quer fazer? Aí quando eu falei, minha mãe falou, não, esse negócio de ficar estudando osso, Deus me livre e tal, não sei o quê. Passou um semestre e abriu fisioterapia. E aí você vê a imagem. Eu tinha problema de coluna, tenho problema de coluna desde novinha, e tinha uma fisioterapeuta que eu achava que era a mulher mais empoderada do mundo. Ela chegava... Era negra? Era negra. Ela chegava no carro dela, sabe? Eu achava lindo aquilo. Quando falou fisioterapia, liguei a ela. Falei, vou fazer. Cheguei lá, tinha os ossos que eu não tinha nem me tocado, né? Eu não tinha nem me tocado. Decidi fazer faculdade de terapia por causa de uma mulher preta, inclusive. Aí assim, aí eu comecei, eu gostei, eu amei a profissão. Quando eu fui, e eu trabalhava, aí não tinha aquele negócio da hora extra, você trabalhava, um dia que não tinha serviço, você tinha que cuidar da casa e dos filhos do dono da fábrica. Tinha um lance assim que eu sabia que eu não estava certo, mas tô aqui... Deixa, vamos ver. Aí eu peguei e falei pra ele assim, eu não vou poder ficar mais até mais tarde porque eu vou fazer faculdade. Mas você vai fazer faculdade? Mas seu pai não é aquele motorista lá da gráfica, que é uma gráfica que tem lá? E a minha mãe é merendeira da escola. Mas como é que vai ser? Eu não consigo imaginar nem meus filhos fazendo faculdade. Eu falei, tá bom. Eu não voltei mais. Não discuti nem nada, não voltei. Simplesmente não valia a pena, tinha. Né? Assim, porque tem hora que não dá. Tem hora que você vai esvaziar a sua conversa e não vai entrar na cabeça da pessoa. Essa foi a primeira vez. Numa segunda vez, eu estava já formada, concursada. Mas ali você se deu conta que já era uma postura racista? Já era uma postura racista. Já era. A própria faculdade, né, Vassouras é um território muito racista. Toda a região, Vassouras, Valença, porque os herdeiros, as pessoas que
que têm as coisas lá são descendentes dos barões. Então, isso ainda é muito forte. Isso é muito forte. Acho que as pessoas precisam se conscientizar um pouquinho disso e trazer esse recorte. Porque precisa ser trabalhada coisa específica para essa população branca. Para eles entenderem que eles vêm desses privilégios, né? E, assim, a minha turma, éramos... de 50 pessoas, éramos 3 negras. E assim, eu me isolava o tempo todo, eu queria o tempo todo não ser vista. Eu não interagia, eu só queria tirar nota boa pra ninguém, sabe? E eu vivia a faculdade toda assim. E chegou ao ponto que eu falei que eu não falava, aí vem os professores negros. Aí eu tive 2 professores negros. Uma foi a Ana Lúcia, que eu achava também, era uma outra empoderada. 3 professores que essa fisioterapeuta foi ser minha professora também. E no final, um professor, ele falou assim, por que você nunca fala? No final. E eu sempre fazia o trabalho todo para não ter que apresentar, para não ter que me pôr diante da turma. Pessoas. Ele falou, não, você vai. É você que vai, eu quero ouvir a sua voz. E eu lembro exatamente, foi um trabalho sobre síndrome da insuficiência respiratória aguda. E, assim, foi maravilhoso. Ele falou assim, você estava parecendo uma repórter, não sei o quê. E dali meio que destravou um pouco. Aí, falando do outro episódio... A turma foi receptiva? Foi. Todo mundo adorou, porque todo mundo queria ouvir minha voz. Eu acho que as pessoas também queriam. Partia muito de um medo meu também, né? Mas, assim, também partia de um outro acolhimento. Precisou uma outra pessoa preta, um professor, entender isso, né? E num outro momento, dentro da fisioterapia, eu já formada, concursada ali, eu tô lá com o meu jaleco, com a minha identificação, e isso não foi uma vez só. Eu quero falar com o fisioterapeuta. Tem algum fisioterapeuta aí? Tem, sou eu. Não, mas eu quero falar com o doutor mesmo, ou com a doutora. Aí eu pego, então, eu sou a fisioterapeuta responsável pelo plantão de hoje, eu posso te ajudar em alguma coisa? Ah, tá, não tinha entendido. E acabou. Ali também percebi, mas também ainda sem força de voz, de atitude, né? E num outro momento que já não foi um ato, mas foi importante para mim, que esse patrão lá atrás veio para um atendimento. E tinha uma equipe toda, eu falei, eu faço questão de atender. E atender muito bem. Cheguei, boa tarde, senhor fulano, pode entrar, eu sou doutora Viviane, fisioterapeuta responsável pelo plantão, vamos entrar pra gente conversar. E ali a gente fez uma anamnese, fez um tratamento, e ele saiu reabilitado, mas não me olhava nos olhos. Entendeu? Mas assim, foi o que eu queria ter falado naquele dia, naquele meu último dia de trabalho. Então, assim... E ali você não precisou falar nada, a não ser uma questão técnica. Exatamente. E assim, só que às vezes a gente precisa. Porque não precisaria eu ser uma fisioterapeuta para ter um respeito, né? Para ter as condições de querer cursar uma faculdade, né? Não é esse o caminho. Esse foi o caminho ali. Aí eu acho que aí eu comecei a pesquisar mais, me posicionar na internet e tal. Aí fui convidada para participar da Comissão da Verdade e da Escravidão da OAB de Mendes, que lá tem a comissão, né? São advogados, mas eles também, como não tem muitos advogados negros, eles abrem para a sociedade civil participar. E aí começou, né? Aí já concursada, já com uma liberdade, entendendo que o prefeito atual lá de Mendes é um homem negro, e no momento ali era o único do estado. Aí quando a gente levou isso para ele falou assim, poxa, que legal e tal, não sei o quê. Aí ele também, a gente conseguiu levar uma consciência para ele, né? Porque até então, da mesma forma, ele não se entendia, talvez ele não tenha identificado, ele começou a identificar várias situações, né, que ele já havia sofrido, né, entendeu que não basta ele ser prefeito, se ele tiver pele negra, ele é um homem negro, antes de tudo, antes de qualquer coisa. E aí puxar revelação também. Puxar revelação também. E aí a gente começou, até chegar hoje à coordenadoria, né. Antes era só uma representação. Antes não tinha nada, na verdade. Não tinha nada. Era e aí, quando começou esse movimento? Então,
Mais político mesmo, assim, dentro da mais prefeitura, político. né? Ele começou assim, como eu gosto muito também de política, me entendi gostando de política, eu falei assim, dentro da fisioterapia, tinha algumas coisas que não estavam legais, eu falei assim, vou entrar para representante do conselho de fisioterapia. Aí entrei. Aí do representante do conselho, eu fui pro conselho de saúde para assumir dentro da cadeira de fisioterapia. Não tinha lá, não, o conselho tem profissionais de classe, tem cadeira, então eu quero uma cadeira pro conselho de fisioterapia. E ali comecei a entender um pouquinho mais de movimentação política. A partir daí, tava uma movimentação para criar um conselho de igualdade racial em Mendes. Só que, como eu falei, Mendes é uma cidade que as pessoas ainda não têm aquele ímpeto de, não, a gente vai, tem que tentar. As pessoas esperam um pouquinho mais, né? E não conseguiria montar, porque queria um conselho de direitos humanos e um conselho de promoção de igualdade racial, e tinha galera que trabalha com cultura de paz. Não, vamos fazer um bem bolado, vamos fazer um conselho só, a gente se fortalece as pautas, e depois a gente vê se a gente vai se desmembra ou não. E aí eu fui chamada para fazer parte desse conselho, que eu sou presidente atualmente, é Conselho de Direitos Humanos, Cultura de Paz e Promoção de Igualdade Racial, é quase um conselhão. E aí eu já era representante da cidade na Rede Global de Cidades Antirracistas. E a partir da ONU? Oi? É o da ONU? É. E a Mendes é uma cidade signatária, a gente faz parte desse movimento, né? Sim, atualmente sim, o Rio é presidente, né? Mendes é signatária, Mendes já recebeu 2 reuniões da rede, uma com a posse do conselho e outra com a assinatura do Pacto Global, né? Foi até na sede do OAB, prefeito foi, e foram vários representantes aqui do Rio, e a gente assinou o pacto. Né, e assinamos o pacto, né, um acordo ali de cavalheiros, vamos dizer assim. Aí chegou, falei, prefeito, a gente assinou e aí? Só assinamos, né, a gente precisa fazer alguma ação efetiva. Ele vive, o que tem que fazer? Eu falei, a gente tem que fortalecer o conselho, criar uma coordenadoria, né, e a partir daí criar políticas da cidade para promoção de igualdade racial. Né? E assim, foi entendido, e no ano passado foi criada a coordenadoria, né? E a gente já teve leis aprovadas, a gente aprovou a lei de cotas do município, por servidores do município, uma lei específica para o município. Para ingressar no serviço público? Isso. O Rotas Negras, né, que já era um projeto que a gente já estava vendo que o Ministério estava fazendo, a gente fez um projeto municipal do Rotas Negras. Quando surgiu a premiação, a gente já tinha um projeto pronto, né, então e o calendário negro, que está sendo construído por leis municipais, embasados com leis municipais. Isso já dá um peso, né, porque quando você começa a fazer a política dentro do município, né, você começa a escrever, você começa a botar na mesa deles, né, até então não estava na mesa, né, você começa a botar na mesa deles, eles falam, não, realmente é preciso fazer alguma coisa. A gente vai muito em escola e a gente fala, por que a gente tem que letrar ou educar, né? A gente falava antes, quando não vai pelo amor, vai pela dor, mas se não vai pela educação, vai pela criminalização. É crime, gente. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Então a gente vem construindo isso dentro da cidade. A gente acho que conseguiu se tornar uma referência ali na região, porque, ao contrário, eu falo que eu, como coordenadora hoje, eu tenho até uma posição confortável que eu não queria. Porque Mendes não tem um movimento social antirracista tão forte para poder brigar e ir lá cobrar. Então, assim, a gente vai fazendo as movimentações, puxando a sociedade civil para o conselho, puxando os povos de terreiro para perto da gente, para que eles sim, né, para que seja uma política participativa. Né, eu consigo entender, eu consigo visualizar lá as ações do Ministério, as ações das outras cidades, eu vou tentando trazer. Mas se tem uma sociedade civil ali, né, organizada, com vontade, isso só fortalece, né, fortalece a política toda.
Não fica parecendo que é algo, algo é politiqueiro, digamos assim. Da minha cabeça, né? Querendo então, se beneficiar, assim, né? O grupo né? Daí foi também que a gente começou, né? Que eu, já não como coordenadora, comecei com a mobilização da marcha, né? E nós viemos pela primeira vez coletivamente para a Marcha das Mulheres Negras de Copacabana, estadual, né, com ônibus, camisa, faixa, fizemos uma festa lá, e assim, a cidade tomou conhecimento de uma coisa que não sabia. Falei, gente, acontece, tem lá, e saímos no jornal. Depois que vocês foram? Dessa do Rio. Uhum. No ano passado? Isso, ano passado, tá, pra outra agora acho que é 27 de julho. E a partir daí, a gente veio para uma devolutiva, né? Eu e Laura, né? Mandar um beijo para Laura, que é uma outra mulher. Ela mora em Mendes, mas a gente divide lá Mendes e Paulo de Fronten, que é bem pertinho. Uhum. E a gente veio para essa reunião e tal, porque estava mobilizando para a Marcha Nacional. Né? E falou assim, a gente vai ter alguns ônibus, vai disponibilizar uma ajuda. E o entendimento delas ali era para quem que tinha vindo na marcha estadual, né, ter aquela prioridade das vagas. Aí eu olhei para Laura e falei, cara, a gente nem sabia, a gente veio de entrona quase. Só o Centro-Sul Fluminense são 11 cidades. Elas não vão porque elas não sabem. Aí levanta o dedinho. A gente quer falar. Aí a gente defendemos um ônibus para a região Centro-Sul. E aí nós conseguimos esse ônibus e mobilizamos e fomos de Mendes a Brasília de ônibus para Nacional, para a Marcha Nacional. E também foi maravilhoso. E juntou as cidades, né? Juntou Mendes fica, por exemplo, a quase 100 quilômetros de Levi Gasparian. E é sul-fluminense. Areal é sul-fluminense, Sapucaia é sul-fluminense, Paraíba do Sul, Três Rios, aí Vassouras, e a gente conseguiu botar todas essas cidades dentro de um ônibus. E hoje a gente se articula, a gente conversa, o que conseguiu numa cidade leva para outra, e a mulherada vai se movimentando. Um grande quintal. É isso, um grande quilombo. Um grande quilombo. Gente, que história incrível, incrível mesmo, Vivi. Deixa eu te apresentar aqui novamente, para que as pessoas possam conhecê-la, para além das histórias que está trazendo aqui, das conquistas. A Vivi da fisioterapia, Viviane Silva de Souza, mulher negra, mãe solo, fisioterapeuta, concursada há mais de 20 anos no município de Mendes e articuladora das políticas de promoção da igualdade racial no interior fluminense. Atualmente, a Vivi é coordenadora municipal de Promoção da Igualdade Racial e Direitos Humanos de Mendes, representa o município na rede global de cidades antirracistas e atua no fortalecimento de políticas públicas voltadas à equidade racial. Além de idealizadora do projeto Samba Black, inspirado aqui no Viaduto de Madureira, no Samba de Viaduto de Madureira, criadora do informativo Baobá Notícias Pretas de Mendes, mobilizadora da Marcha das Mulheres Negras e apresentadora do podcast Mulheres do Vale do Café. Vivi, você já trouxe pra gente aí, contextualizando, quem é a Viviane de Souza, quem é a Vivi da fisioterapia, né, que é uma pessoa só, mas com várias vertentes. Você contou a história de Mendes, como a cidade se posiciona, né, por ser do Vale do Café, como é a questão racial no município, o histórico, né, a gente reconhece que a cidade foi aí construída por pessoas escravizadas e vocês estão dando mais visibilidade a isso, a devida importância a essas pessoas, as pessoas pretas. Mas no dia a dia, como a cidade recebe todas essas movimentações e essas articulações que vêm sido desenvolvida aí pelo Conselho, o próprio samba, que você já trouxe a experiência, né, como que está mudando, como a população está se enxergando, em especial a população preta? Bom, assim, você falou isso e eu visualizei as pessoas quando eu estou passando na rua sorrindo. Quando vai ter outro? O que está acontecendo? Ó, me chama, porque é um anseio, né? Principalmente a mulherada preta, né? Que eu acho que é uma força motriz, porque ela tá lá, né? Muitas delas vêm para o Rio trabalhar, outras estão trabalhando ali em casa, e elas se viram representadas,
né? Eu acho que hoje eu consigo ser uma representatividade, tem várias outras. Como, por exemplo? Olha, Mendes, tem a doutora Zenóbia, é falecida. Doutora Zenóbia, eu falo que eu acho que eu sou um legado da doutora Zenóbia, né? Porque eu via ela na rua nesse momento que eu ainda não me entendia. Ela falava, até comentei isso no podcast lá, negra, vem se juntar. E eu achava aquilo assim meio, né, ficava meio constrangida. Chamando alguém de negra, assim, porque a gente não falava. Não falava, passando na rua. E ela que estava começando esse movimento, ela faleceu, infelizmente, da Covid, né? Mas ela deixou esse legado em Mendes, assim. Então, quando se fala da história preta que está se construindo em Mendes, não tem como não falar da doutora Zenóbia. Né? Tem a minha avó também é falecida, minha avó era técnica de enfermagem, rezadeira, e assim, era uma mulher que não parava. Hoje eu me vejo na minha avó, ainda cheguei à época de falar, meu Deus do céu, minha avó não para, ela faleceu com 97 anos, e eu falava, minha avó não para, e a gente queria saber onde ela estava, convidava para ir em Ponte Capoeira, lá ia, fazia, lá tem o centro de convivência, Vó Maria. Vó Maria foi esposa de Donga, e ela era mendense. Então, a gente tem lá o Centro de Convivência do Idoso Vó Maria, né, em homenagem à Vó Maria, que trouxe também muito né, esse resgate do samba, trouxe para o Rio também, né, e tem fotos, tem exposições dela lá, foi acho que terceira esposa de Donga, se não me engano. E então, Vó Maria também é uma outra representatividade. Tem muitas mulheres incríveis. É até complicado, né? Começar a citar nomes aqui, eu porque pensei em várias pessoas. E minha mãe, né? Que é tia Regina, merendeira, né? Aposentada, uma mulher também de muita força, assim. A minha mãe é daquela que ela ensina sem falar, né, pela história, né? Nossas mães têm muito isso, né? Nossas matriarcas têm muito isso, né? Muitas vezes elas ensinam sem falar. Você parar um pouquinho para prestar atenção na trajetória, ali você já aprende muita coisa. Então, Mendes tem... E aí você dizia como as pessoas... Que eu te interrompi, claro, para saber quem eram as pessoas, né? Essas referências. E você dizia como que a população se reconhece, que fica na expectativa de eventos, de iniciativas. De eventos, de iniciativa. Hoje já cobram políticas mesmo, sabe? Porque sabe que tem a coordenadoria, sabe que tem o movimento, então eles já conseguem entender que alguma coisa precisa ser feita, já saiu mais da passividade, sabe? Mendes tem um dia municipal da consciência negra. Eu não sei se outra cidade tem. O dia municipal mesmo, que é dia 6 de setembro. Em homenagem, né, homenagem entre aspas, né, a data marca o falecimento, o enforcamento do Manuel Congo, né, que é um herói, ele é um herói, é o segundo herói brasileiro, né, depois de Zumbi dos Palmares, e ele foi enforcado na Praça de Vassouras. Ele fez uma insurreição. Então, as figuras fortes é Manuel Congo e Mariana Crioula. Já foram até tema de enredo de escolas de samba aqui no Rio. E dentro de uma conferência que estava, a doutora Zenóbia também tem muito disso, de uma conferência, tirou-se a deliberação de fortalecer esses nomes na região, que é um herói regional, estadual, né? Ele fez uma insurreição e foram capturados na Serra, né? Foram destacamentos do Rio para encontrar eles. Então era uma coisa que podia trazer muito mais barulho do que já trouxe. E levou para a Câmara lá em 2018, né? E se entenderam ali, tem o dia e tem uma emenda lá para celebrar o dia. Então a gente já tem uma data marcante lá, né? A gente fala que a gente tem 2 datas, né, da consciência negra, que é novembro e dia 6. Mas a população, e graças a Deus, já está buscando as coisas no dia a dia. Começa o ano, as escolas começam a buscar a gente, né? Os espaços, poxa, não vai ter nada, não vai ter um movimento. A gente está num local lá, graças a Deus, cedido lá pela Secretaria de Cultura, apesar de sermos da assistência. E as pessoas querem, poxa, faz alguma coisa, uma palestra, uma roda de conversa, né? O que está acontecendo? Então, as pessoas
estão buscando, e eu acredito, pelos olhares, pelas interações, que eles estão tão felizes. Não, realmente tem, né? Mendes tem claramente uma falha ali nos dados do IBGE, porque é uma população que muito não se entende como negra. Então, teve até uma questão da escola, né, que veio buscar a gente para poder saber a forma de estar abordando isso por conta da autodeclaração. Então, se não me engano, na última pesquisa do IBGE, eram 50 ou 51% de população negra, né? Mas a gente sabe que tem bem mais, né? Mas também é um caminho de conscientização. E, assim, acho que no mais é uma população que estava esperando e merecia, assim como todas as outras, né? Ser olhada com um pouco mais de compromisso público, né? De compromisso social. E a gente está nessa caminhada aí, ó. Uma caminhada coletiva. Uma caminhada coletiva. Porque não tem como ser diferente. Não tem as reuniões, né? O próprio Samba Black, voltando no Samba Black, o entendimento principal, e é uma das forças do Samba Black, a gente não faz a apresentação em palco. Né? A gente precisa em roda, trouxe a essência, a gente falou da essência da roda de capoeira, da roda de jongo, né? Tem a hierarquia, mas tem um respeito aos iguais que estão ali, né? Aos iguais e aos desiguais que estão ali, né? Porque a gente trabalha muito dentro o pessoal fala assim, eu tenho o pavor, né? Não tem, porque somos todos iguais. Né? Aquilo que dá aquela engasgada, e você respira, sorri. E aí eu pergunto, perante quem? Ah, não, perante Deus somos todos iguais, mas a gente sabe que tem vários entendimentos das divindades, então aí já caiu um argumento. Perante isso eu escutei de uma advogada, né, ali conversando comigo. Não, porque pra gente todo mundo é igual. Eu falei, mas e o acesso à justiça? A justiça pode ser, né, numa linha ali de igualdade, mas e o acesso? Como é que é? Senão não precisaria. Se fôssemos mesmo, não precisaria de justiça, não precisaria de lei, né? O ideal é que a promoção da igualdade racial, as lutas antirracistas, né? O antirracismo seja atitude do cotidiano, né? Não precisa ser uma coisa que não deveria, mas ainda a gente está muito longe disso. E não nos cabe parar. Né, que eu falo muito, mandar um beijo também para Cleia, que é assessora lá da coordenadoria. Eu falo, Cleia, que às vezes ela fala, poxa, Vivi, por que às vezes é tão difícil, né? Eu falo, Cleia, não nos cabe parar. Não nos cabe parar. Se não fosse difícil, a gente não estava aqui, né? A gente estava aí só celebrando, né? Mas não é, nossas lutas não são de agora, não vão acabar agora, né? Mas também não tem como diminuir, não tem como não se alegrar, né, com as conquistas, com as evoluções. E hoje, assim, dentro do que eu venho vivendo lá em Mendes, tanto politicamente quanto socialmente mesmo, alegra, porque ainda é longe do ideal, porém é longe também do que machucava mais, do que sangrava, sabe? Como é viver em Mendes, assim, diante disso? Diante dessa frase potente que você trouxe? Viver em Mendes é uma delícia. Já teve o título de quarto clima do mundo. Ah, verdade, eu me lembro. Isso aí. E viver em Mendes é gostoso demais. Porque, assim, é um interior não tão interior, é de fácil acesso. Eu consigo estar no Rio. Eu me surpreendi com o fato de ter vindo de trem, né? Eu consigo, né? Eu consigo estar no Rio,
eu consigo estar em São Paulo, também não é muito difícil pegar aquele trecho da Dutra ali, não é difícil. Só que ainda traz esse negócio do oi, bom dia, como é que você tá? Oi, fulano de tal, você fala nome, sobrenome, você conhece a maioria das pessoas. Se você não conhece, você conhece a família, ainda tem muito daquilo, né? Que a mãe falava, fulano, filho do fulano, ciclano. Ainda tem muito isso. Né, sem querer pesar o clima, os velórios são anunciados em carro de som. Nossa. Passa o carro de som falando. Eu sou da fase do rádio, que era... a minha mãe, inclusive... Deus me perdoe, gente. A mãe fica na expectativa. Ainda fica. E quem que morreu? É assim, fulano de onde? Fulano marido de não sei quem. E o cara da família toda, referência toda. E assim, ainda é assim, isso é comum. Lá isso é muito comum, é do dia a dia. E... minhas crianças brincam na rua, eles brincam na rua. Mendes, assim, é uma cidade que precisa ter um olhar mais para o afroturismo, para o empreendedor, mas assim, a Secretaria de Fazenda lá tem a Sala do Empreendedor, tem resgatado mulheres assim com talentos maravilhosos e tem capacitado, dado curso, então acho que é uma vertente, mas ainda muitas pessoas saem de Mendes para estudar fora, para trabalhar fora, né? Volta, é uma cidade que está virando uma cidade mais para idosos, porque as pessoas jovens saem para trabalhar, mas retornam, graças a Deus, né? Ou então, saiu para trabalhar, tem um filho, quer uma vida um pouquinho mais tranquila, também tá lá. Mendes tem esse acolhedor, né? Tem esse caráter acolhedor. Tem muitas pessoas mesmo que vão morar lá, ou por questões de trabalho, né? Porque a prefeitura também, pelo concurso, ela trouxe pessoas de fora e as pessoas gostaram da cidade, muitas pessoas ficam, né? Ajudam a construir. Vivi, a gente está falando aqui das iniciativas, né, antirracistas lá no município de Mendes, que hoje o município já tem a Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial, Direitos Humanos, você tem o Samba Black que você trouxe, né, junto com outras pessoas, enfim, o município, ele faz parte da cidade Qual é a questão das cidades antirracistas? Da rede global de cidades, eu estava procurando aqui, de cidades antirracistas, enfim, e várias outras coisas que você trouxe aqui dentro dessa conversa, mas a gente está falando de uma potencialidade de várias conquistas gigantescas até para uma cidade pequena, para um município pequeno. Como é fazer política, como é trabalhar a causa antirracista numa cidade do interior? E aí eu trago essa pergunta também para que você explore a partir da possibilidade de referência, né, de se tornar referência para outros municípios. Então, assim, dentro de Mendes, né, dessa caminhada que eu falo, até é uma caminhada, né, uma caminhada muito boa, mas não é uma caminhada pequena, né? Eu acho que tem nem fácil, certamente. Tem muita coisa para fazer. E eu acho que o que vale aí é a disposição de você ir buscar. Politicamente, as cidades, assim, um pouco que eu entendo de política, politicamente as cidades do interior não têm dinheiro. E muitas coisas você não consegue fazer sem dinheiro. Se você ficar focado em ali, e você tem que cobrar o seu gestor, mas para ele tirar dali, da onde não tem, você não vai conseguir muita coisa. Você tem que conseguir articular com outras cidades, porque sempre tem uma brecha ali que o outro conseguiu, o que não conseguiu, e tá sempre atento às possibilidades que o governo federal, por exemplo, possibilita. Muitas através do Ministério de Igualdade Racial. Então, assim, está aberto agora o edital de equipagem, né? O que eu preciso fazer para conseguir? Quando você vai falar com o seu gestor, olha só, isso aqui só traz benefício para a cidade.
né? A gente não está tirando da cidade, a gente está trazendo para a cidade. O que eu preciso fazer para conseguir isso? Porque às vezes você precisa de um documento, às vezes você precisa de uma coisa. Quando a gente levou essas leis que são do município, a gente já levou com esse intuito, falando que isso fortaleceria futuramente. E fortalece, quando a gente se inscreve no edital, que a gente coloca, que a gente tem o Dia Municipal da Consciência Negra, que a gente teve 3 leis aprovadas no Dia Municipal da Consciência Negra, no ato público, que a gente fala que a gente foi premiada agora com rotas negras. Isso a gente já colocando, a gente já ganha peso, visibilidade. Eu falo que Mendes, eu acho que passou a ser enxergado pelo Ministério da Igualdade Racial. Isso é importante, porque às vezes a gente não consegue ações locais. Às vezes a gente consegue regional, às vezes a gente não tem força para fazer uma conferência dentro da cidade, mas a gente chama uma outra cidade, né? A gente está num processo de conversação com os outros municípios para a gente formar um consórcio, né? Porque aí também a gente já consegue outras coisas e traz visibilidade. Querendo ou não, a política precisa de visibilidade. A gente não é só... Como é que eu vou usar uma palavra assim? Mas não é só boa vontade. Para o gestor, não pode ser como um favor, né? Eu tenho um gestor negro que ele acolhe e entende as causas, mas assim, tem toda uma gama ali de administradores que também precisam ser sensibilizados. Então, assim, quando você vai levar uma proposta de aprovação de lei, uma proposta de avanços, você tem que saber sensibilizar. Como região, a gente se fortalece, né? Eu tive uma fala com o gestor de igualdade racial de Barra do Piraí, que ele estava um pouco desanimado de aceitar. Na verdade, ele já era um mobilizador e ele estava meio receoso de aceitar. Aceitar um novo desafio. Aceitar um novo desafio. E eu falei para ele, porque ele falou assim, porque às vezes aqui fica muito separado e tal, não sei o que. Eu falei assim, isso já aconteceu lá atrás. Eles separaram a gente lá atrás pra gente não conversar. Eles dividiram a gente em nações, dividiram em regiões, e só que a gente foi colonizado junto. O Vale do Café, né, a região sul-fluminense foi colonizada junto. Então, assim, não tem por que a gente ter dificuldade de conversar, né? A gente estava na mesma fazenda, né? Nós estávamos na mesma fazenda, por mais que a gente não se conhecia, mas a gente tem a mesma essência e a gente tem as mesmas dores, então a gente tem que caminhar junto. E ele ficou animado, ele fala que foi uma palavra ali que deu uma fortalecida, mas eu sabia que ele já ia aceitar, porque ele é uma pessoa também muito, muito, muito especial. E aí a gente tem articulado junto, né? Ideia. Ontem eu tive uma reunião com uma liderança, né, de povos de terreiro de Volta Redonda, o Pai Cid, né, que tem uma comissão de terreiros de Mojubá e um observatório para poder a gente levantar dados. A gente entendeu que a gente precisa de dados da região para efetivamente ir buscando mais políticas. E aí a gente vai conversando. Então, quando a gente chega para sentar com o gestor, a gente já está aqui, ó, com um prato, né, a faca, o queijo, tá tudo ali, né? Ele analisar, é lógico que tem trâmites jurídicos que precisam analisar, mas lá em Mendes eu tenho essa porta aberta e aí eu tenho que aproveitar, né? Não tem como não aproveitar. Então, eu tenho focado mais em políticas efetivas ou lei. Por enquanto a gente não conseguiu lei, mas até mesmo um decreto, alguma coisa assim, para efetivar a política. Posso não estar numa outra vez e não tem como sair e não deixar um caminho, entendeu? Acho que muito das dificuldades, acho que teve uma lacuna, né? Porque a gente vem num caminho, né? Desde lá, desde das lutas dos quilombos, é um caminho que foi feito, né? A gente passou um período que teve um silenciamento, assim, pelo menos assim eu entendo assim na região, questões políticas mesmo. E só que agora eu acho que é a hora, eu acho que tá favorável, é um momento que a gente tem que buscar, e se não tiver, a gente vai buscar também. Se não tiver, vai construir. Se não tiver, vai construir. Né? Eu acho que o movimento é o que faz sentido. Né? Hoje você busca uma coisa e você não consegue. Eu falo, eu gosto de não.
Eu adoro não. Não te fortalece para construir. Então, assim, eu não era da área administrativa, era da área de saúde. Então, eu não entendo muito de área administrativa. Eu entendo do que eu gostaria que fosse. Aí eu vou buscando aqui. Falo, não, Viviane, isso aqui... não, nem coloca, porque isso aqui não dá. Aí eu coloco, porque eu quero o não ali escrito, porque não deu, que aí vai me dar o caminho. Não deu por esse motivo, por esse precisava motivo. disso, Então, disso. assim, eu falo, eu não tenho problema com não tem problema com processo indeferido. Eu gosto, inclusive, porque aí precisa de uma justificativa. Né? Uma estratégia. É uma estratégia, é a estratégia que eu uso. Então, às vezes, eu falo assim uma coisa, né? O meu prefeito chama Jorge, eu falo, Jorge, poxa, eu queria fazer isso aqui. Aí ele fala, Vivi, conversa com o doutor Vinícius, que é o procurador. O procurador é mais técnico. Aí eu jogo uma porção de informação lá na cabeça dele e falo, não, Vivi, isso aqui não dá, isso aqui não dá, isso aqui não dá. Aí eu falo, qual o caminho? Aí esse. Aí quando a gente quando vai abrir o processo mesmo, já tive esse monte de já teve esse feedback do que era necessário. Feedback. Mas aí tem coisa que, não, mas isso aqui eu acho que ainda vai ficar. Isso aqui ainda vai ficar, porque eu preciso do não escrito sobre isso aqui. Porque esse não escrito, olha, eu não posso te dar esse lápis. Tá escrito lá. Se eu não conseguir escrever ou desenhar, eu tenho uma justificativa por que eu não posso. Porque não foi me dado um lápis. Então, acho que a gente também, ali como gestor, a gente precisa tá comprometendo o outro. Né? Você não pode fazer isso para mim? Tudo bem, você pode escrever aí. Né? Então, vou te mandar aqui, você indefere, por favor? Não tem problema, eu entendo. Você tem as suas justificativas. Muitas coisas nessa hora mudam um pouquinho. Um pouquinho não. Eu também tenho essas experiências no serviço público, né? Há muitos anos que eu já trabalhei. E é isso, muda muita coisa quando você pede para colocar no papel, né? Para formalizar aquilo dali. E assim, é uma pauta nova, causa estranheza. Né? A coordenadoria, eu acho que foi um avanço para a cidade, mas causou estranheza. Né? Como eu falei, as cidades do interior, o racismo, ele consegue ser mais velado ainda do que nas cidades maiores. Porque primeiro que a gente não se percebe, a gente está sempre na nossa caixinha ali, então a gente não se expõe, quem não se expõe não ganha pedrada. Né? Então, assim, a gente tá aqui a gente não é a fruta mais bonita para ser cutucada, para alguém querer. Então, a gente se esconde, às vezes a gente realmente se esconde por toda a conjuntura mesmo da região. E histórica mesmo. E, assim, as pessoas não se percebem negras, não se percebem violentadas enquanto negras, né? E partindo para a área da administração pública, eles não conseguem entender esse recorte. Né? Então, se chega, um exemplo, a educação lá em Mendes recuperou agora, graças a Deus, mas chegou a perder um fomento, né, que o Ministério da Educação dá, né, para o aprendizado, né, para fortalecer o aprendizado de crianças negras. Dentro ali da autodeclaração que as mães deram, Mendes não tinha criança negra na escola. Então perdeu a verba. Não, eu não entendi. Como não? Tinha pouca, e as poucas que tinham não aprendiam. Então não justificava aquele investimento. E por conta de autodeclaração. Que a criança é negra e a mãe fala que a criança é branca. Entendeu? E a gente fez um trabalho junto com a educação no ano passado, a pedido, e aí, assim, é legal porque a secretária de educação aí já visualizou, não tem alguém aqui para me ajudar. Né? A gente tem todas as políticas antirracistas da educação, mas tem mais uma força aqui para ajudar. Né? Se eu não me engano, é selo Petronilha, o nome da premiação ou alguma coisa assim. E esse ano já recuperou, né, graças a Deus, e a gente vem já fazendo desde o começo esse trabalho. Vem fazendo esse trabalho também com assistência, né? Eu ouvi, né, num trabalho que a gente fez junto com os técnicos da assistência,
falando assim, mas quando é pro benefício, ele fala que ele é preto, mas quando é para outra coisa, não quer falar. Aí, tipo assim, aí, não é minha responsabilidade, então. Aí a gente, mas como não é? Você é o agente que tá ali com ele. Né? Você é o agente que pode entender e trazer pra gente abordar. Não é simplesmente... Não é comigo, não me importa. Não é comigo, não me importo. Né? E assim, isso também tem sido bom, porque a gente tem conseguido, com parceria aqui da Superintendência Estadual de Promoção de Igualdade Racial, ligada ao Conselho de Direitos Humanos, nós fizemos também, a coordenadoria fez a primeira conferência de direitos humanos de Mendes no ano passado, e a gente conseguiu levar recentemente, agora num primeiro fórum que a gente fez, foi no auditório da prefeitura, uma capacitação, né? E a gente já está estudando, uma capacitação de letramento racial para agentes públicos, né? E a secretária de Educação já se interessou, já pediu contato, quer levar um específico para a educação, e as coisas vão se movimentando, né? Vão se movimentando e eu acho que, como eu já falei, movimento parado não dá, né? E aí a gente vai. E aí quando você fala de movimento e fala de educação, fala das crianças, dos jovens, a gente está falando de futuro. Sim. E qual o futuro que se desenha? A partir dessa luta da comunidade coletiva, né, das pessoas ligadas à questão racial, movimento negro. Olha, quando a gente fala de futuro, a gente lembra dos filhos, né? A gente não tem como... Estou perguntando em causa própria, porque eu tenho uma filha de 7 anos e essa é a minha preocupação. Não trazer pra gente, né? Meus 2 filhos, né? O Caio tem 13 anos, é um negro retinto. O Theo tem 9 e ele tem a pele mais clara da tonalidade da minha. E assim, quando a gente pensa em futuro, eu falo que a gente linka com os filhos porque a gente quer o melhor, né? O que eu quero... para eles, enquanto homens negros, é que sejam antirracistas. Então, é que eu quero que Mendes seja verdadeiramente antirracista em todas as suas vertentes. É antirracista social, é antirracista dentro da administração pública, porque é uma cidade acolhedora, porém não estava com esse olhar voltado para a população negra. A gente sabe que a população negra de Mendes é a população mais periférica. A população negra de Mendes foi a população que mais sofreu com as chuvas e que Mendes quase sumiu do mapa em 2020. Acho que deve ter sido 24. Foi quando ficamos até sem a passagem, a serra, nessa serra que eu desci de Mendes a Paracambi, ela deixou de existir, né? Ela foi reaberta há pouco tempo. Para vir para o Rio, teria que dar a volta pela Serra das Araras, se fosse de carro. E Mendes teve assim, nunca se viu mesmo lá, né? Foi uma chuva bem forte, né, com muitos desmoronamentos. Infelizmente, teve uma morte de uma criança negra da periferia, né? Essa reunião que eu tive ontem foi junto com a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, que também está muito interessada em trabalhar com a gente. Então, a gente tem falado do racismo ambiental, o secretário tem colocado propostas, a gente montou um grupo de trabalho, né, para a gente entender, né, os territórios de Mendes, né, quem são as pessoas que estão no território, a gente sabe, mas meio que mapear essas pessoas e evitar, né, trabalhar mesmo direcionado para essa população, né, que mais sofre com os desastres, né, fora mesmo, né, a gente tem a justiça climática e tem o racismo ambiental, são coisas um pouco diferentes, né? Às vezes as pessoas põem tudo dentro do mesmo balaio. Mas, assim, o que a gente conversou ontem também é que o racismo empurrou, né, a gente para a periferia e depois tirou as terras. Então, não é só você morar num lugar mais fragilizado, é você não ter acesso a outros locais, né? Então, a gente
falou também bastante disso. E tentando voltar na pergunta, o que eu vejo de futuro, né? O que eu quero de futuro para Mendes é uma cidade que se assuma preta. Eu acho que é isso. Mendes precisa se assumir como uma cidade preta, né? Socialmente. Já temos uma pessoa preta na liderança executiva maior da cidade. sim, E isso sim. diz muito, né? Isso é extremamente verdade. importante. Então, além das várias outras pessoas que estão ali, assim como você, como Laura, que você citou, Dona Zenóbia, que já é falecida e que também é uma referência para a cidade. Então, acho que o futuro tá promissor. Tá bom, tá promissor. preto. Tá preto. Tá preto. Olha, Vivi, eu quero te agradecer muito pela nossa conversa, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, por ter vindo até aqui trazer informação, trazer esse conhecimento acerca da experiência que vocês, né, como coletivo, tiveram lá em Mendes e que dá esse destaque para a cidade, embora uma cidade pequena, mas com todo esse potencial explorando ao máximo e sendo aí um exemplo para os outros municípios. Muito obrigada. Ai, obrigada a você. Valeu, volte quando quiser. Ah, eu volto mesmo. Tá joia? Queridos, e assim concluímos mais o Empoderação com um futuro preto para Mendes maravilhoso. Vamos conhecer, aliás, quando tiver o próximo samba, fala pra Pode gente, deixar. tá? Vivi vai avisar. Vamos juntos.